quero compartilhar com você o livro de Ruth, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Mas antes de compartilhar a palavra, eu quero pedir para você aqui, por favor, 3 coisas. A primeira delas, já deixa o seu gostei, manifestando aí que Deus está falando contigo, manifestando aí que Deus trouxe você para esse lugar, para ouvir essa mensagem. Deixa aí o seu gostei. Segunda coisa, compartilhe esse link. Deixe que o Senhor use você para falar com mais gente. Então pegue aí agora, tem uma aba aí de compartilhar, copie esse link, envia para algum amigo seu que você queria muito que ele ouvisse uma palavra de Deus, participasse desse culto junto conosco. Envia agora aí, separe uns 5 amigos, 6 amigos aí, ou vai na sua lista de transmissão de contatos e manda para geral, para poder participar do culto. A outra coisa é também, eu quero pedir a você que, por favor, se inscreva aqui nesse canal, que você possa se inscrever e assim abençoar esse canal a chegar a mais lugares, tá? Então, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo e, por favor, se inscreva aqui nesse canal, tá? Vamos lá, Ruth, capítulo número 1, verso de número 1, Ruth 1, diz assim: sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no campo de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Irmãos, esse texto ele é muito, muito fascinante, que esse texto conta um momento que nós estamos quase que vivendo aqui no nosso país, e não só nessa pandemia, mas bem antes dela. Deus castigou aquela terra, a terra de Belém de Judá, com uma fome muito severa. E o mais interessante disso tudo é que quando essa fome veio, era um tratamento de Deus para que aquela nação voltasse para o Senhor. Elimeleque pegou sua esposa, pegou seus 2 filhos e foi para uma outra terra. Foi para uma terra distante, uma terra onde não havia a bênção estendida do Senhor como estava em Belém. E ele então foi para aquela terra porque supostamente aquele lugar era muito melhor do que estar num lugar onde Deus estava tratando e corrigindo. E por não perceber esse momento que Deus estava chamando o povo para perto dele, ele então pega a sua família, vai embora, e tudo que tinha para dar de errado acontece justamente naquela terra de Moabe. Tudo que tinha para acontecer de ruim para a família de Elimeleque, de Noemi, acontece justamente naquela terra. Primeiro morre Elimeleque, depois os filhos casam com mulheres moabitas, morre também os filhos, e daí uma situação pior ainda. Aqueles 2 filhos, eles eram estéreis, eles não podiam gerar. Percebeu-se porque 10 anos casados e não sem nenhum método anticoncepcional naquela época e não engravidar, então você percebe que algum problema tinha. E foi descoberto na frente que não era com as mulheres, sim com os 2. E também morre os 2 e pronto. Noemi fica numa terrível situação. Noemi agora fica numa terra distante, sozinha, sem marido, sem os 2 filhos e ainda com 2 noras para poder dar de sustentar. Noemi estava numa situação muito complicada. Noemi estava com 2 malas sem alça, de papelão e na chuva. Então você imagina aí que a situação estava muito difícil para Noemi. Era uma situação de se pensar, e agora, o que eu vou fazer? E o mais interessante é que nessas situações de se pensar o que eu vou fazer, é a hora que Deus dá alguns insights para nós, alguns estalos, e nos leva a uma dimensão e a um projeto muito maior. E é quando Noemi, então, ouve que em Moabe Deus visitou a terra de Belém com pão, e ela então volta
decide voltar para a terra dela. O interessante é que a palavra Belém, ela vem do significado de Bet Elohim, que significa casa de pão. Elimeleque tira sua família da casa de pão, Elimeleque tira sua família da padaria espiritual e vai para uma terra que não tinha pão. E agora, Noemi ouviu, depois de mais de 10 anos, que agora Deus visitou a cidade com pão. E ela então decide voltar para aquela cidade. E é nessa volta, nesse retorno de Noemi para dentro do propósito do Senhor, é que as coisas começam a acontecer. E é isso que eu quero falar com você agora, neste momento, nessa mensagem, que é retomando o propósito de Deus. Todo mundo que decide retomar o propósito de Deus, que um dia esteve distante e decide voltar, que um dia esteve longe e quer voltar, que um dia esteve fora e agora quer voltar, ele precisa estar ciente que toda vez que ele voltar para dentro do propósito de Deus, alguns personagens vão aparecer na vida dele. Alguns personagens precisam aparecer na sua vida, no seu retorno, na sua volta. Alguns personagens vão aparecer quando você decidir voltar para dentro do propósito do Senhor. Mesmo que você seja cristão, mesmo que você seja alguém nascido no Evangelho, é possível você estar perdido dentro de casa, é possível você estar completamente fora do propósito do Senhor, é possível você ser uma dracma perdida dentro de casa. E você precisa voltar. E eu quero dizer para você que nesse retorno, alguns personagens, eles vão aparecer na sua vida. Na verdade, alguns personagens precisam aparecer na sua vida para que eles possam te colocar no lugar onde o Senhor determinou e deseja que você chegue. Noemi decide voltar porque ela ouve uma boa nova, ela ouve que Deus visitou com pão. Daí então, ela junta tudo que ela tem, ela junta as 2 noras e ela então decide voltar para dentro do propósito do Senhor. E é nesse caminho que ela então diz, e olha o que a Bíblia fala, que é uma das coisas mais interessantes, que quando Noemi decide voltar para dentro do propósito de Deus, ela então indaga as 2 noras, dizendo, minhas filhas, eu vou voltar para minha terra, volte vocês, fiquem aqui nessa terra, volte para a casa dos seus pais, fique à vontade, mas eu estou voltando. E o texto diz que as 2 se agarram a ela em choro, as 2 se agarram a ela e decidem ficar. Ela então insiste de novo com elas. Daí então acontece algo que me chama muita atenção. Daí então aparece o primeiro personagem da história que eu quero falar para vocês e quero notar aqui. O primeiro personagem da história que sempre vai aparecer é alguém chamado Orfa. E quem é Orfa? Olha o que o texto diz no verso de número 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. O texto diz uma coisa interessante, que quando Ruth insiste com ela, primeiro elas dizem que não, depois elas choram, essa Orfa, dá um beijo na sua sogra e ela então vai embora. Sabe, Orfa é aquela que a gente gosta de chamar, que ela tem a unção da Xuxa, que na hora que a coisa aperta, beijinho, beijinho, tchau, tchau, eu estou indo embora. Orfa é aquela que vai estar com você nos momentos bons, mas na hora que a crise chegar, ela vai embora. Orfa é aquela que só a crise vai revelar quem ela é. Orfa é aquela pessoa que só está com você enquanto você tem alguma coisa, enquanto você é alguma coisa, enquanto você pode alguma coisa. Orfa é aquela que ele só quer o que você tem e não quem você é. E é terrível que Orfa está do lado da gente o tempo inteiro. A Orfa está conosco, caminha conosco, anda conosco, trabalha conosco, vive conosco, congrega conosco, mas ela só é revelada na hora que a crise chega. E é por isso que, quando em vez Deus levanta umas crises na vida da gente, para poder mostrar para a gente que Orfa precisa se manifestar para que ela possa sair. Eu sei que no meio evangélico a gente pensa que a palavra separação não vem de Deus. Eu quero dizer para você que é o seguinte, que muitas vezes, para que o propósito de Deus venha à luz,
para que retome-se o propósito de Deus, muitas vezes é necessário que haja separação. Não estou falando de divórcio, mas estou falando de separação. A Bíblia é cheia de separação. A Bíblia fala de Ló, que ele precisou se separar de Abraão, e a palavra Ló era véu. Depois que Ló saiu da vida de Abraão, a vida de Abraão andou. A Bíblia fala de Paulo e Silas, que eles tiveram que se separar, e que Satanás achou que tinha acabado, se tornou então 2 caravanas missionárias. Então, uma coisa fascinante é que muitas vezes Deus faz com que haja separação para que o propósito de Deus venha à luz. E Deus algumas vezes vai separar algumas pessoas de perto de você, por mais que isso vai doer, por mais que isso vai te incomodar, vai fazer você chorar, mas Deus precisa tirar algumas pessoas de perto de você. Deus vai tirar algumas coisas de perto de você para que você possa voltar para o propósito do Senhor, para que você possa voltar para dentro do caminho do Senhor. Olha, eu sei que ninguém gosta de perder, eu sei que ninguém gosta de sofrer perdas, mas elas são necessárias. Algumas perdas, elas são muito necessárias. Algumas perdas são providenciais. Algumas perdas são o próprio Deus tirando do nosso meio para que nós possamos crescer e avançar. Eu gosto de dizer que até dentro de igreja, algumas pessoas precisam sair. Tem gente que vai ficar conosco até um certo momento, depois ela não vai mais poder caminhar conosco. Tem gente que ele sai da igreja que não é perca, é livramento da parte do Senhor para nós. Tem gente que sai do nosso meio que não foi Satanás que removeu, mas foi o próprio Deus que tirou ele do meio do caminho para que pudéssemos andar novamente. E é por isso que quando nós olhamos para um texto como esse, nós estamos vendo Orfa saindo da vida de Noemi, e quando Orfa sai da vida de Noemi, é como se um peso saísse da vida de Noemi. Olha, nessa caminhada ministerial, esse tempo mexendo com a igreja, sendo pastor já há alguns anos, eu tenho visto, nunca me esqueci de alguns casos que a igreja passou e eu falei, vai perder, vai sair gente, e agora o que vai ser da igreja? O povo está saindo, e agora? E eu vi que várias vezes, que quanto mais Deus passava a peneira, que quanto mais Deus mexia nas estruturas, quanto mais algumas folhas caíam, quanto mais a situação ficava difícil, eu via que Deus estava peneirando e tirando Orfa do meio da igreja. E eu vi que toda vez que Deus fazia isso, era pouco tempo depois, a obra de Deus avançava, a igreja avançava, as coisas melhoravam, as coisas andavam, o clima ficava muito melhor. E por quê? E era gente que eu achava que era gente que era muito importante, mas Deus sempre mostrava que Orfa precisa sair.